Ela foi comprada numa manhã nublada, quando o silêncio parecia mais pesado que as correntes invisíveis em seus pulsos. Ninguém perguntou seu nome. Ninguém quis saber de onde vinha. O homem apenas avaliou seus braços, seus dentes, sua postura e disse com frieza: "Essa aguenta." Naquele instante, Ana Luzia entendeu que para eles ela não era gente, era coisa. Ana tinha 19 anos e carregava no corpo as marcas de um trabalho duro que começara cedo demais. Mas o que mais doía não era o cansaço, era a sensação de desaparecer aos poucos. O portão se fechou atrás dela com um som seco, definitivo. Uma mulher mais velha sentada perto da parede cochichou sem levantar os olhos: "Guarda sua voz. Aqui, quem fala demais sofre dobrado." Ana engoliu em seco. "E quem não fala?" "Sofre do mesmo jeito", respondeu a mulher. Os dias passaram lentos, iguais, esmagadores. O sol ardia, as ordens eram curtas e os olhares nunca eram humanos. Ana aprendeu a trabalhar calada, a respirar fundo quando o corpo pedia descanso, a esconder pensamentos como quem esconde um tesouro. À noite, deitada no chão duro, lembrava da mãe cantando baixinho enquanto trançava seus cabelos. Aquela lembrança era tudo o que ainda parecia vivo, até que o corpo começou a mudar. Primeiro o enjoo, depois o atraso. Por fim, a confirmação dita sem cuidado algum. "Grávida", disse o capataz como quem comenta o tempo. "Ainda serve." Ana chorou sozinha naquela noite, abraçada ao próprio ventre. Não chorava apenas de medo, chorava porque algo dentro dela se recusava a morrer. "Que tipo de mãe eu vou ser?" sussurrou. "Como proteger alguém se nem eu sou livre?" Mas, a partir daquele dia, cada batida daquele pequeno coração virou um lembrete poderoso. Ela ainda existia. Ana passou a conversar com a criança enquanto trabalhava, contando histórias inventadas, descrevendo um mundo que talvez nunca tivesse visto, mas que acreditava existir. "Você não vai nascer para o chão", dizia em pensamento. "Vai nascer para andar ereto, para escolher." A gravidez não trouxe descanso, mas trouxe propósito. As dores ficaram mais intensas, o olhar mais atento. Hannah começou a observar rotinas, horários, pessoas, guardava tudo em silêncio. A maternidade não foi escolha, foi destino imposto. Ainda assim, tornou-se sua maior força. Certa madrugada, sentada ao lado de outra mulher, ouviu um sussurro. "Você ainda sonha?" Ana demorou a responder, depois falou firme: "Sonho, porque agora não sou só eu." Ali, naquela frase simples, nasceu algo que ninguém podia comprar. Um plano ainda sem forma, uma coragem ainda frágil, mas real. Ana Luzia ainda era tratada como objeto, mas dentro dela já se formava uma mulher diferente. Alguém que aprenderia a transformar dor em caminho. Antes de seguirmos adiante nessa jornada de sofrimento, resistência e esperança, se essa história já tocou seu coração, curta e se inscreva para continuar conosco. A vida de Ana Luzia está apenas começando, e o destino que a espera vai provar que nem toda marca é prisão. Algumas se tornam libertação. Ana Luzia passou a medir o tempo de outra forma. Não era mais pelo nascer do sol, nem pelo cansaço nos braços, mas pelos movimentos dentro da barriga. Cada pequeno toque por dentro era um aviso silencioso de que ela precisava continuar viva. Mesmo quando o corpo implorava por descanso, ela seguia. Não por obediência, mas por promessa. "Você anda mais quieta que o normal", comentou Benedita, uma das mulheres mais antigas do lugar, enquanto separavam grãos no fim da tarde. "Ando escutando mais", respondeu Ana sem levantar a cabeça. Benedita a observou com atenção. Escutar pode salvar ou pode machucar. Ana sabia disso. Ainda assim escutava. Escutava passos, vozes, mudanças no tom das ordens. Percebia quando a vigilância relaxava, quando alguém desviava o olhar por cansaço ou costume. Tudo era guardado como quem junta pedaços de um mapa invisível. A gravidez avançava, e com ela vinham dores novas. As costas ardiam, os pés inchavam, mas não havia redução de trabalho. Um dia, ao tropeçar com um balde pesado, Ana caiu de joelhos. O impacto arrancou-lhe o ar. Um homem se aproximou irritado. "Levanta, ainda não acabou o dia." Ana respirou fundo, apoiou-se no chão e se levantou sozinha. "Não acabou?"
repetiu mais para si do que para ele. À noite, dividindo o espaço apertado com outras mulheres, Ana conversava em sussurros com o filho. Seu nome vai ser João, disse certa vez com cuidado, como se o nome fosse frágil, nome simples, mas forte. Nome de quem permanece. Benedita ouviu e sorriu triste. Nome bonito. Que ele tenha um destino melhor que o nosso. Ana respondeu firme. Vai ter. Eu vou garantir. Essa certeza assustava até ela mesma, porque garantir algo ali parecia impossível. Ainda assim, a ideia de não tentar era pior. A maternidade despertara algo que ela não conhecia. Coragem sem barulho. Com o passar dos meses, Ana foi deslocada para tarefas mais próximas da casa principal. Diziam que era para preservar o investimento. Foi ali que percebeu diferenças claras entre quem mandava e quem obedecia. A casa cheirava a sabão fino e comida quente. Às vezes via crianças correndo livres pelo quintal. Aquilo apertava seu peito. Certa manhã, enquanto limpava o corredor, uma mulher de cabelos grisalhos apareceu à porta. Era Dona Estela, a matriarca da casa. Você, chamou num tom neutro. Qual é o seu nome? Ana hesitou por um segundo. Ana Luzia, senhora. Dona Estela assentiu lentamente. Está grávida? Sim, senhora. Já pensou no futuro dessa criança? Ana ergueu o olhar pela primeira vez, sustentando os olhos de alguém da casa. Penso todos os dias. O silêncio que se seguiu foi longo. Dona Estela parecia desconfortável, como se aquela resposta tivesse aberto uma lembrança antiga. Vá, disse por fim. Termine o que estava fazendo. A partir daquele dia, Ana sentiu o peso de ser observada. Não sabia se aquilo era perigo ou oportunidade. Comentou com Benedita à noite. Ela me olha como se estivesse me medindo por dentro. Gente assim mede culpa, respondeu Benedita. E culpa é coisa perigosa. O parto se aproximava rápido demais. Numa madrugada abafada, a dor veio forte, sem aviso. Ana segurou o grito, mas o corpo cedeu. Benedita correu até ela. É agora, menina. Respira comigo. Horas depois, entre suor, medo e mãos trêmulas, João nasceu. O choro forte ecoou no quarto escuro. Ana chorou junto, apertando o filho contra o peito. Você chegou, disse emocionada. E eu ainda estou aqui. Os dias seguintes foram de exaustão e alerta. João mamava pouco, mas agarrava-se forte. Ana o escondia sempre que podia, protegendo-o com o próprio corpo. Sabia que, em algum momento, alguém viria reclamar aquela criança como propriedade. E veio. Um homem apareceu observando o bebê com frieza. Ele vai crescer bem, comentou. Forte. Ana sentiu um nó no estômago. Ele é meu filho. Aqui, nada é só seu. Naquela noite, Ana não dormiu. Olhou para João e entendeu que o tempo de apenas suportar tinha acabado. Não sabia como nem quando, mas precisava agir. O medo continuava ali, mas agora dividia espaço com algo maior. Determinação. Ela não queria apenas sobreviver, queria escolher o destino do filho. E essa escolha, silenciosa e perigosa, começou ali, no momento em que Ana Luzia decidiu que não aceitaria mais ser apenas aquilo que diziam que ela era. Depois do nascimento de João, Ana Luzia passou a viver em estado de vigília. Dormia pouco, sempre com o corpo curvado em torno do filho, como se pudesse protegê-lo apenas com a própria presença. Cada barulho parecia ameaça. Cada passo fora do ritmo normal fazia seu coração disparar. Ainda assim, ela se mantinha firme. Havia aprendido que o medo não podia ser maior que a necessidade de seguir. Você não solta esse menino nem para respirar, comentou Benedita certa manhã, enquanto dividiam um pedaço de pão duro. Se eu soltar, o mundo pega, respondeu Ana sem desviar o olhar do filho. João crescia rápido, os olhos atentos, as mãos pequenas agarradas ao pano gasto que o envolvia. Ana falava com ele sempre que podia, narrando o que via, o que lembrava, o que sonhava. Existe um lugar onde a gente pode andar sem pedir permissão, dizia baixinho, onde o chão não pertence a ninguém, só aos pés de quem pisa. Com o tempo, Ana começou a perceber pequenas mudanças ao redor. Algumas mulheres se aproximavam mais, ofereciam ajuda, trocavam palavras rápidas. Não era solidariedade declarada, mas um reconhecimento silencioso. A maternidade a tornara visível de um jeito diferente, não mais apenas como força de trabalho,
mas como alguém que carregava futuro nos braços. Certa tarde, enquanto varria o pátio, uma jovem chamada Celina se aproximou. "Você acha mesmo que ele vai sair daqui?" perguntou, apontando discretamente para João. Ana respirou fundo antes de responder. "Acho, porque eu não vou parar de tentar." Celina abaixou a cabeça. "Eu parei faz tempo." "Então fica perto", disse Ana. "Às vezes tentar junto dói menos." A conversa foi interrompida por passos firmes. Dona Estela atravessava o pátio, apoiada em uma bengala. Parou diante de Ana, observou João por alguns segundos longos demais. "Ele tem olhos atentos", comentou. "Aprende cedo a observar", respondeu Ana com cuidado. Dona Estela assentiu. Às vezes, observar é a única forma de sobreviver. Naquela noite, Ana pensou muito naquela frase. Sobrevivência sempre fora sua meta. Agora, começava a parecer pequena demais. Ela queria mais do que resistir. Queria reconstruir. Em meio a esses pensamentos, um momento inesperado de humanidade surgiu. Durante o descanso raro da noite, Benedita puxou conversa com as outras mulheres. "Vocês que escutam essa história", começou com um leve sorriso cansado. "De onde será que estão nos ouvindo agora?" Algumas riram baixinho. "Deve ter gente de todo canto", disse Celina. "Cidade grande, lugar pequeno", Ana completou olhando ao redor. "Seja de onde for, espero que entendam que cada história nasce em algum lugar esquecido." O comentário trouxe um silêncio diferente, quase respeitoso. Era como se, por um instante, o mundo fosse maior do que aquelas paredes. Os dias seguintes trouxeram tensão. Comentava-se que o dono planejava vender parte das pessoas. A palavra separação começou a circular em sussurros. Ana sentiu o pânico subir pela garganta. Vendeu-se gente como se vende objeto. Ela sabia, mas agora havia João. Se tentarem levar ele, Ana começou, a voz falhando. Benedita segurou sua mão. "Não pensa nisso sozinha, a gente pensa junto." Foi então que algo inesperado aconteceu. Dona Estela chamou Ana à casa principal novamente. Desta vez, pediu que levasse o menino. O coração de Ana quase saltou do peito. "Ele vem comigo", disse firme. "Eu pedi para que viesse", respondeu a senhora sem dureza. Dentro da casa, o silêncio era pesado. Dona Estela sentou-se devagar. "Eu nasci livre", começou sem olhar diretamente para Ana, "e fiz escolhas erradas. Algumas delas ainda gritam à noite." Ana permaneceu em silêncio. "Esse menino", continuou a senhora, "não merece pagar por erros antigos." Ana sentiu lágrimas se formarem, mas conteve. "O que a senhora quer dizer?" Dona Estela suspirou. "Quero dizer que há coisas que ainda posso mudar. Poucas, mas reais. Nada foi prometido. Nenhuma palavra clara foi dita. Ainda assim, quando Ana saiu da casa, sentiu algo novo, possibilidade. Pequena, frágil, mas viva. Naquela noite, segurando João contra o peito, ela tomou uma decisão definitiva. Se houvesse uma fresta, ela passaria. Se houvesse risco, ela enfrentaria. Porque agora, sobreviver já não bastava. Ela não era mais apenas Ana Luzia, comprada como objeto. Era mãe, e isso mudava tudo. A possibilidade é perigosa quando nasce no lugar errado. Ana Luzia aprendeu isso rápido. Depois da conversa com Dona Estela, ela passou a caminhar com mais cuidado, a falar menos ainda, porque esperança, ali, podia ser confundida com desafio, e desafio custava caro. João dormia mais naquela fase, mas o sono nunca era profundo. Qualquer ruído o fazia se mexer, e Ana sentia o reflexo no próprio corpo. Ela se tornara a extensão do filho, e ele, o centro de todas as decisões. Cada passo agora era calculado não só para sobreviver, mas para não chamar atenção. "Você mudou", comentou Benedita certa manhã. "Mudei", respondeu Ana. "Porque agora sei o que posso perder." Os rumores de venda se intensificaram. Nomes começaram a circular. Grupos eram observados, avaliados. Ana sentia o estômago revirar sempre que alguém da administração se aproximava. João já não ficava longe de seus braços nem por um instante. Foi nesse clima que Celina voltou a procurá-la. "Ouvi dizer que vão separar mães de filhos", sussurrou, os olhos cheios de medo. Ana fechou os olhos por um segundo. "Eu não vou deixar." "E se não tiver escolha?"
Ana abriu os olhos firmes. Sempre existe uma, mesmo que doa. Naquela mesma semana, Dona Estela pediu novamente para ver o menino. Dessa vez levou-os até um quarto mais afastado da casa principal. Aqui ninguém escuta, disse, fechando a porta. Ana apertou João com força. O que a senhora quer? Quero entender, respondeu Estela. Você fugiria se tivesse chance? A pergunta caiu como um peso. Ana demorou a responder. Eu faria qualquer coisa pelo meu filho. Dona Estela assentiu lentamente. Há anos eu me digo que é tarde demais para consertar, mas talvez ainda dê tempo de mudar um destino. Ela respirou fundo. Não prometo salvação. Prometo silêncio. E uma porta destrancada. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Quando? Quando o sino tocar 2 vezes fora do horário, respondeu a senhora. Se tiver coragem. Coragem. A palavra ecoou por dias. Ana não contou a ninguém de imediato. Caminhou com aquilo sozinha, porque dividir esperança antes da hora podia matá-la. Mas à noite, olhava para João e sabia que não podia recuar. No dia marcado, o ar parecia mais pesado. O sino tocou uma vez, depois uma pausa longa demais. Quando tocou a segunda, o coração de Ana disparou. Ela olhou em volta. Benedita estava próxima. Se eu não voltar... Ana começou. Você vai voltar, interrompeu Benedita. Nem que seja só para me contar como foi o mundo lá fora. Ana abraçou a amiga com força. Cuida das outras. Vai, disse Benedita, antes que eu chore. O caminho até a porta dos fundos parecia interminável. Cada passo soava alto demais. João dormia, alheio ao risco. Quando Ana chegou, a porta estava entreaberta. Nenhum guarda. Apenas a noite e um trecho de estrada mal iluminado. Ela hesitou. O medo veio forte, quase paralisante, mas então lembrou das palavras que dizia ao filho ainda na barriga. Você vai escolher. E deu o primeiro passo. Caminhou por horas desviando de caminhos principais, seguindo intuição e memória. O corpo doía, mas a mente estava alerta. Ao amanhecer, alcançou uma pequena vila. Pessoas livres, gente andando sem correntes. Ana sentiu as pernas cederem. Foi acolhida por uma mulher simples, que percebeu o desespero no olhar. Entre, disse ela. Aqui ninguém entrega ninguém. Os dias seguintes foram de medo e adaptação. Ana não confiava totalmente. Dormia pouco, sempre pronta para fugir de novo. Mas ninguém veio. João mamava tranquilo. Pela primeira vez, o silêncio não era ameaça. Semanas depois, um homem da vila falou com ela. Você pode ficar, disse. Trabalho não falta. Ana chorou em silêncio naquela noite. Não era liberdade plena, mas era começo. O passado não desapareceu. As marcas estavam ali, na pele, na memória. Mas aos poucos, Ana começou a respirar sem contar os segundos. Começou a existir fora da vigilância. Ela sabia que outras haviam ficado para trás. Isso doía. Mas também sabia que sua fuga não era traição, era semente. Um dia, talvez, outras portas se abririam. Ana Luzia não era mais propriedade. Não completamente curada, não completamente segura, mas viva. E com o filho nos braços, entendeu que, às vezes, sobreviver é o primeiro ato de vitória. A liberdade não chegou como Ana Luzia imaginava. Não houve música, nem sensação imediata de vitória. Veio silenciosa, desconfiada, quase tímida. Na pequena vila onde se refugiara, cada dia era uma negociação entre o passado que insistia em persegui-la e o futuro que ainda não se deixava tocar. Ela acordava cedo, antes mesmo do sol, por hábito e medo. João dormia encolhido junto ao peito, respirando com calma, alheio às batalhas que a mãe travava por dentro. Ana observava o filho longamente, como se quisesse gravar cada detalhe, com receio de que aquilo também lhe fosse arrancado. Você não precisa levantar tão cedo, disse Dona Alzira, a mulher que a acolhera certa manhã. Aqui ninguém vai te bater por atraso. Ana assentiu, mas não voltou para a cama. Meu corpo ainda não sabe disso. Trabalhar era necessário. Ana ajudava na cozinha de uma pequena venda durante o dia e limpava casas à noite. O dinheiro era pouco, mas era seu. A primeira moeda que recebeu segurou por um tempo longo demais. Não era o valor, era o significado. Isso compra o quê? Perguntou a si mesma. Comprava escolha.
Ainda pequena, ainda frágil, mas real. Algumas pessoas da vila desconfiavam. Uma mulher negra, sozinha, com um bebê surgida do nada. Os olhares eram cautelosos, às vezes duros. Ana sentia o peso disso, mas também sentia algo diferente. Ninguém a chamava sem nome. Ninguém a tocava sem permissão. Certa tarde, um homem comentou em voz baixa. Dizem que ela veio fugida. Ana ouviu. Fingiu não ouvir. Aprendera que nem toda palavra precisava de resposta. O maior desafio era interno. À noite, quando tudo silenciava, as lembranças voltavam. O portão se fechando, as ordens secas, os rostos sem expressão. Ana acordava suada, com o coração acelerado, segurando João com força demais. "Tá tudo bem, meu filho", repetia, tentando convencer a si mesma. Com o tempo, começou a confiar em pequenos gestos, um pão deixado a mais na mesa, um sorriso rápido, uma vizinha que se ofereceu para segurar João enquanto Ana lavava roupa no rio. "Qual é o nome dele?", perguntou a mulher. "João", respondeu Ana. "Nome de quem fica", disse ela sorrindo. Essas palavras ficaram ecoando. Meses se passaram. João começou a engatinhar, depois a dar os primeiros passos, sempre agarrado à barra do vestido da mãe. Ana ria, um riso que ainda soava estranho nos próprios ouvidos. Rir sem medo era novidade. Certo dia, recebeu uma visita inesperada. Um homem chegou à vila perguntando por uma mulher com as características dela. O sangue de Ana gelou. Pensou em fugir de novo. Mas o homem trazia outra coisa. Uma carta simples, dobrada várias vezes. Era de Benedita. As mãos de Ana tremiam enquanto lia. Benedita contava que Dona Estela havia adoecido e, antes de morrer, deixara ordens claras. Algumas pessoas haviam sido libertadas, outras transferidas. Nada era perfeito, mas algo tinha mudado. "Você abriu uma porta", dizia a carta. "Nem todas passaram, mas agora sabemos que existe saída." Ana chorou longamente, não de tristeza, de alívio e culpa misturados. Sobreviveu onde tantas não puderam. Aquilo era peso e também responsabilidade. Naquela noite, sentou-se à porta da casa com João no colo. Olhou o céu estrelado, algo que antes não tinha tempo nem permissão para fazer. "A gente vai viver direito", disse ao filho. Não perfeito, mas livre o suficiente para escolher. O tempo continuou seu curso. Ana aprendeu a dizer não, aprendeu a pedir ajuda, aprendeu aos poucos a se perdoar por ter sobrevivido. Construiu uma pequena rotina, simples, mas sua. Um dia, João voltou correndo da rua. "Mãe", gritou rindo, "me chamaram para brincar." Ana sorriu, sentindo algo se soltar dentro do peito. Ele não era escondido, não era propriedade, era apenas uma criança. Naquele instante, Ana entendeu que a liberdade não era um momento isolado, mas uma construção diária. Cada passo sem vigilância, cada escolha feita, cada noite dormida sem medo, era parte dessa reconstrução. Ela ainda carregava marcas, sempre carregaria. Mas agora, elas não definiam o fim da história. Eram apenas capítulos difíceis de um caminho que continuava. Ana Luzia não tinha tudo, mas tinha o essencial, o direito de permanecer, de cuidar, de amar, sem pedir licença. E isso, lentamente, estava transformando não apenas o destino do filho, mas o dela também. Com o passar dos anos, Ana Luzia começou a perceber algo que nunca tivera antes: futuro. Não como uma ideia distante ou um sonho frágil, mas como algo que exigia planejamento, escolhas e coragem diária. João crescia rápido, curioso, questionador, e cada pergunta dele era um espelho que a obrigava a olhar para frente. "Mãe, por que a gente não tem pai?", perguntou certa noite com a inocência de quem ainda não entende o peso das palavras. Ana sentiu o coração apertar, mas não desviou. "Porque nem todas as famílias começam do mesmo jeito, meu filho. Algumas nascem da coragem." João pensou por um instante. "Então, a nossa é forte?" Ana sorriu. "É muito forte." Ela sabia que cedo ou tarde teria que contar mais. Não tudo de uma vez, não com dor crua, mas com verdade suficiente para que João soubesse quem era e de onde vinha, sem carregar vergonha. Na vila, Ana passou a ser vista de outra forma. Já não era a mulher que chegou fugida. Era a Ana que trabalhava direito, que ajudava quando podia, que cuidava do próprio.
Ganhou mais horas na venda, depois passou a ensinar outras mulheres a cozinhar melhor para vender na feira. Descobriu que tinha talento para organizar, para liderar sem levantar a voz. Você devia cobrar por isso, disse Dona Alzira, observando Ana orientar duas jovens. Cobrar? Conhecimento também é trabalho. A ideia ficou. Pela primeira vez, Ana se permitiu pensar em crescer, não apenas sobreviver. Juntou moedas, planejou com cuidado. Abriu uma pequena banca na feira aos domingos. Vendia comida simples, mas feita com carinho. João ficava ao lado, orgulhoso. Essa é minha mãe, dizia para quem quisesse ouvir. Nem tudo era fácil. O preconceito ainda existia, às vezes velado, às vezes direto. Houve quem tentasse pagar menos, quem questionasse sua presença ali. Ana sentia o velho medo ameaçar voltar. Mas agora ela não estava sozinha. Tinha aliados. Tinha voz. Certa vez um homem tentou intimidá-la na feira. Você devia saber o seu lugar. Ana respirou fundo. Eu sei, é aqui, trabalhando. Como todo mundo, as pessoas em volta ouviram. Ninguém riu. Ninguém a expulsou. O homem se afastou. Aquilo pareceu pequeno, mas para Ana foi enorme. Era a prova de que o mundo podia ser enfrentado. João começou a frequentar a escola da vila. No primeiro dia voltou animado. Aprendi a escrever meu nome. Ana segurou o papel com cuidado, como se fosse algo sagrado. João, aquele nome, escrito por ele mesmo, era um símbolo de tudo que ela lutara para garantir. À noite, Ana decidiu contar parte da verdade. Filho, antes de virmos para cá, eu vivia em um lugar onde não podia escolher nada. João franziu a testa. Tipo castigo? Pior. Mas eu saí, porque você merecia mais. João a abraçou forte. Obrigado, mãe. Aquele abraço curou algo antigo. Com o tempo, Ana começou a ajudar outras mulheres que chegavam à vila em situações parecidas. Não perguntava demais, oferecia o que podia. Comida, orientação, silêncio respeitoso. Ninguém se salva sozinho, dizia. Algumas histórias terminavam bem. Outras não. Ana aprendeu a aceitar isso sem perder a esperança. Sabia que não podia carregar o mundo, mas podia sustentar um pedaço dele. Um dia, recebeu outra carta. Desta vez, de Celina. Ela também havia conseguido sair. Estava em outro lugar, reconstruindo a vida. Você tinha razão, dizia a carta. Tentar dói menos quando a gente não está sozinha. Ana sorriu com lágrimas nos olhos. Os anos passaram. João cresceu saudável, consciente, orgulhoso de quem era. Ana envelheceu um pouco mais rápido do que gostaria, mas com dignidade. O passado ainda visitava seus sonhos, mas já não dominava seus dias. Certa noite, sentados diante da casa, João perguntou: Mãe, você é feliz? Ana pensou antes de responder. Sou, não porque esqueci o que vivi, mas porque escolhi o que fazer com isso. Ela olhou para o filho, para a casa simples, para o céu aberto. Não era a vida que sonhara quando jovem. Era melhor, era escolhida. Ana Luzia não foi apagada pela dor. Foi moldada. E agora, transformava tudo ao redor com a força silenciosa de quem aprendeu que viver também é um ato de coragem. O tempo ensinou Ana Luzia a reconhecer os sinais de mudança. Não os grandes acontecimentos, mas os pequenos gestos que antes pareciam impossíveis. Como acordar sem sobressalto, como caminhar pela vila sem baixar a cabeça, como ouvir o próprio nome sendo chamado sem medo. João já não era mais o menino que se escondia atrás do vestido da mãe. Tinha opinião, perguntas difíceis e uma inquietação parecida com a que Ana reconhecia em si mesma quando era jovem. Aquilo a preocupava e, ao mesmo tempo, enchia seu peito de orgulho. Mãe, por que algumas pessoas mandam mais que outras? Perguntou ele certo dia, voltando da escola. Ana largou o pano que dobrava e sentou-se ao lado dele. Porque por muito tempo fizeram o mundo acreditar que isso era normal. E é? Não, respondeu com firmeza, mas mudar demora. João assentiu, pensativo. Então eu quero ajudar a mudar. Essas palavras ecoaram dentro de Ana por dias. Ela sabia que o filho começava a enxergar além da própria vida, e isso significava risco, mas também avanço. Criar alguém consciente exigia coragem redobrada. Na vila, Ana passou a participar de reuniões comunitárias.
No começo, apenas escutava. Depois começou a falar. Suas palavras não eram rebuscadas, mas vinham carregadas de verdade. Falava sobre trabalho justo, sobre ajudar quem chegava, sobre não repetir violências disfarçadas de costume. Você fala como quem viveu, comentou um homem mais velho certa vez. Porque vivi, respondeu ela, e não quero que outros vivam o mesmo. Aos poucos, Ana se tornou referência. Não uma líder imposta, mas alguém procurada quando havia conflito ou dúvida. Isso a assustava. Ela nunca quis poder, quis dignidade, mas entendeu que, às vezes, uma coisa leva à outra. Nem todos aceitavam. Houve resistência. Um grupo tentou barrar mudanças na feira, alegando tradição. Ana enfrentou. Tradição que machuca não é herança, disse, diante de todos. É ferida aberta. João observava tudo, aprendendo não apenas com palavras, mas com atitudes. Um acontecimento marcou aquele período. Uma mulher chegou à vila com 2 crianças pequenas, exausta, assustada, marcada por uma história parecida com a de Ana. Muitos hesitaram. Ana não. Abriu a porta de casa. Fica, disse, a gente se vira. Naquela noite, João perguntou, foi assim com a gente? Ana respirou fundo. Foi pior, mas sobrevivemos. Então ela também vai sobreviver, concluiu ele. Ana sorriu. Ele estava certo. Os anos seguiram. João tornou-se um jovem respeitado, estudioso, atento às injustiças. Ana via nele algo raro, firmeza sem dureza. Sabia que não podia protegê-lo de tudo, mas tinha lhe dado ferramentas. Certa tarde, caminhando juntos pela feira, João parou e olhou em volta. Mãe, você percebe que muita coisa aqui existe por sua causa? Ana negou com a cabeça. Existe porque muita gente decidiu não aceitar menos. Mas, sozinha naquela noite, permitiu-se reconhecer o próprio caminho. Da mulher comprada como objeto à mãe que construíra um lar, uma comunidade, um legado silencioso. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi real. O passado ainda aparecia, às vezes em sonhos, às vezes em lembranças repentinas. Ana aprendeu a não fugir disso. Você não me define mais, murmurava. Você me trouxe até aqui. João, já quase adulto, sentou-se com ela certa noite. Mãe, eu sei mais do que você imagina, disse. Sei que você passou por coisas que não deveria. Ana sentiu o coração apertar. Eu tentei te poupar. E conseguiu, respondeu ele, porque me ensinou a não repetir. Aquele momento selou algo definitivo. Ana percebeu que sua missão não era apagar o passado, mas transformá-lo em chão firme para o futuro. Ela olhou para o filho, para a casa simples, para a vila que agora chamava de lar. Pela primeira vez sentiu algo completo. Não felicidade eufórica, mas paz profunda. Ana Luzia não foi apenas mãe por destino. Tornou-se mãe por escolha, todos os dias. Escolheu ficar, lutar, ensinar, amar. E essa escolha ecoava agora em cada vida tocada por ela. A história que começou com compra e silêncio, agora se sustentava em voz e permanência. E Ana sabia. Mesmo que o mundo ainda tivesse muito a consertar, ela já tinha feito algo extraordinário. Transformou dor em caminho. E caminho em casa. Você que ficou até aqui, que caminhou com Ana Luzia por cada dor, cada escolha e cada reconstrução, não deixe de curtir e se inscrever. Histórias como essa não vivem apenas para serem contadas, elas existem para serem sentidas, lembradas e levadas adiante. Ana Luzia costumava dizer que a felicidade não chegou de repente. Ela foi construída como se constrói uma casa com poucos recursos. Devagar, com cuidado, reaproveitando o que parecia quebrado demais. Olhando para trás, era difícil acreditar que aquela mulher, agora sentada à porta de casa, observando o entardecer, fora um dia tratada como coisa. Mais difícil ainda era aceitar que isso tivesse sido normal para tantos. João estava ao seu lado, já homem feito. O rosto trazia traços firmes, mas o olhar era gentil. Ele segurava um caderno gasto, cheio de anotações. Vou viajar amanhã, disse, quebrando o silêncio. Ana respirou fundo. Eu sei. Dá medo. Ela sorriu com ternura. Sempre deu, mas agora é um medo diferente. É orgulho também. João partia para estudar e trabalhar em outra região, levando consigo tudo o que aprendera. Consciência, dignidade e memória.
Ana sabia que aquele momento era o fechamento de um ciclo. Ela o criara para o mundo, não para si. Você me ensinou a não baixar a cabeça, disse ele, mesmo quando tudo tenta empurrar para baixo. Ana tocou o rosto do filho. E você me ensinou que o amor pode nascer até no chão mais duro. Quando João partiu, Ana chorou. Chorou sem desespero, sem culpa. Era um choro limpo, de quem aceita o movimento da vida. Depois levantou-se, arrumou a casa e saiu para a vila. Havia trabalho a fazer, gente a ajudar, histórias a ouvir. Nos anos seguintes, Ana tornou-se referência além dali. Não buscou reconhecimento, mas ele veio. Mulheres a procuravam para pedir conselho, homens a ouviam com respeito. Sua casa continuava simples, mas era ponto de encontro, de abrigo, de recomeço. Certa vez uma jovem perguntou: como a senhora conseguiu perdoar? Ana pensou antes de responder. Eu não perdoei tudo, mas escolhi não deixar que o ódio me governasse. Porque já tinham tirado demais de mim. Ela sabia que nem toda ferida fecha completamente. Algumas apenas deixam de sangrar. E isso já era vitória. Em uma tarde tranquila, Ana recebeu uma última carta. Era de João, contando sobre o trabalho, os desafios, os sonhos. Terminava com uma frase simples: tudo que sou começou com a sua coragem. Ana segurou o papel contra o peito. Não precisava de mais nada. A mulher que um dia fora comprada como objeto, agora era lembrada como alicerce. Não apagou o passado, mas também não permitiu que ele fosse o fim. Sua história atravessou gerações, não como lamento, mas como testemunho. Ana Luzia viveu o suficiente para ver algo raro, o impacto silencioso de uma vida bem escolhida. Não teve tudo, nunca teve, mas teve o essencial: dignidade, pertencimento, amor. E quando já idosa, sentou-se pela última vez à porta de casa, olhando o mesmo céu que um dia observou com medo, sorriu. Porque sabia que, apesar de tudo, venceu. Venceu não porque escapou da dor, mas porque não deixou que ela definisse quem seria. A história de Ana Luzia termina em paz, não perfeita, não idealizada, mas real. Uma paz construída com resistência, afeto e escolha. Um final feliz que não nega o sofrimento, mas o transforma em caminho para outros. Porque algumas mulheres não mudam apenas o próprio destino, elas mudam o rumo da história.